Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Olá, eu sou o Léo, faço parte do coletivo Cineclube Marighella. Nós somos um cineclube itinerante fundado em 2016 e desde então a gente vem promovendo sessões gratuitas de cinema para debater temas importantes para a sociedade brasileira. Só que, infelizmente, com a epidemia do novo coronavírus, a gente não tem conseguido realizar nossas sessões presenciais. Foi por isso que criamos esse podcast, para dar continuidade às nossas discussões, mas cada um na sua casa, respeitando o isolamento social. Esse é o nosso terceiro episódio, está disponível no Spotify, no nosso site oficial, cineclubemarighella.com.br ou em qualquer outra plataforma de podcast que você preferir. Nosso companheiro de cineclube, Gustavo, está aqui também. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, gente. A gente está recebendo aqui hoje a Sara Wagner York. Eu conheci a Sara em março desse ano, quando eu participei da exibição do filme Bacurau na semana de recepção dos calouros da UENF, a convite da Priscila Castro, que é assessora de cultura da UENF, e da Elis Miranda, do LabCult da UF. Para quem não sabe, a assessoria de cultura da UENF está com uma nova gestão renovada, com muitas ideias e propostas. Na época, ninguém imaginava que a gente ia passar por essa pandemia, né? Mas elas têm planos para trazer um novo momento para a cultura da cidade por meio da universidade. Torço para que isso aconteça e que esse tempo de isolamento passe logo. Antes da exibição do filme, do Bacurau, a Sara fez uma apresentação e bateu um papo muito legal com a galera que estava lá. Os alunos, os professores que chegaram para perto. Foi uma apresentação muito interessante. Antes de passar a palavra para a Sara, eu vou só apresentá-la. A Sara é mulher trans, pai e avó, pesquisa movimentos trans e intersexo na educação e formação educacional. Foi premiada em 2017 com a medalha Alumni na Universidade Estácio de Sá pelos trabalhos científicos que desenvolveu e com ações desenvolvidas junto à comunidade. Participa de grupos em transfeminismo e feminismo negro, movimento trans. Em 2020, atua como mediadora na disciplina de informática na educação no curso de pedagogia na UERJ e é mestranda em educação pelo grupo de estudos em gênero, sexualidade e interseccionalidades na educação e na saúde. Bom, agora acho que a gente pode passar a palavra para a Sara com essa bela apresentação. Boa tarde, Sara. Um prazer ter você aqui com a gente no podcast. Viva! Feliz de estar aqui, ó. Tudo acontecendo. Bem-vindo, Sara. Muito bem. E aí, Léo, obrigada. Olha, você não tem noção do quanto eu fico feliz quando existem essas interações entre a comunidade acadêmica. É óbvio que eu adoro, mas principalmente, Gustavo, quando são iniciativas de alunos, quando são iniciativas de graduandos. Isso talvez seja o processo mais rico e enriquecedor que a gente possa ter. Assim, eu me lembro que não tive professoras trans nem travestis na minha formação, e hoje eu tenho uma professora trans e travesti, que sou, não tenho que ter isso, claro, mas sendo essa pessoa que sou, interagir de um modo mais amplo e mais aberto com todos os meus alunos e as pessoas que participam da minha vida, ativa e passivamente. E aí? Bom, você fez uma apresentação muito legal com a galera que estava lá na UENF, né? Infelizmente, enfim, não só a UENF, como outras universidades também tiveram que parar um pouco agora, por esse momento todo, mas, enfim, vamos torcer para que a gente consiga em breve estar junto novamente, né? Mas enquanto a gente não está junto pessoalmente, vamos batendo esse papo virtualmente aqui. E você trouxe umas ideias muito interessantes, e aí já que a gente iniciou falando sobre você, vamos falar, de repente, começar a falar de um personagem que é muito interessante, que é o Lunga. E você fez várias reflexões, né, sobre o Bacurau, mas, enfim, a gente pode falar do Lunga, a gente tem outras coisas também legais. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Bacurau e sobre as suas reflexões que você trouxe aquele dia, que foram muito interessantes, e vamos trazer para a galera que está no podcast. Legal. Gustavo, Léo, eu acho que, assim, primeiro a gente precisa falar do que é Bacurau, né? Bacurau é um filme nacional, é um filme que tem uma cena muito específica. Ele vem num Brasil que começa a experienciar o que a gente
percebido como a queda daquilo que seria a democracia, ou a experiência de democracia muito jovem que a gente tem, né? O Bacurau ele entra nesse processo pós-golpe de 2016. E, junto com esse golpe, a gente começa a reviver e a observar uma reestruturação de um Brasil que muita gente talvez não conheça. Gente que do século passado, da década de 80, 90, talvez até lembre-se desse Brasil de inflação, desse Brasil que vendia almoço para comprar janta, mas que a juventude acho que não conhece. Uma das minhas experiências com o Brasil, na minha infância, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, e eu me lembro de um dia acordar no meio da noite e ouvir meu pai e minha mãe assim, brigando. E eu achei que meu pai estava esmurrando, ou a minha mãe estava esmurrando alguém. E aí eu fui assim, levantei correndo da cama, eu era uma criança, e aí eu dou de cara com os dois, assim, extremamente frustrados, machucados, assim, o rosto machucado, sabe, uma visão muito horrível. Não era de uma luta física. Os dois não estavam brigando entre si. Eles tinham acabado de entender o que era o plano Bresser e o congelamento da economia no Brasil naquele momento. Era o plano Collor em ação. Sim. Então, lembro que minha mãe falou assim, a gente de classe média alta, a primeira televisão da rua foi na minha casa, então assim, tem todas essas coisas, né? Então, a gente lá nesse casa, e o grande lance da minha mãe foi, a gente não vai ter que comer. E aí, na minha casa tinha 3 carros na garagem, então assim, ela fez um negócio, mas que aos meus olhos de criança aquilo parecia o fim do mundo, de fato. E de fato, para minha família, não foi. A mim, enquanto mulher trans, isso vai repercutir de outras formas. Mas eu percebo que naquele momento, muito dessa classe média que o Brasil conhecia naquele momento, deixou de existir. E as pessoas começaram, né, as pessoas experienciando ali uma outra situação de si com dinheiro. E aí talvez a gente venha para cá nesse pós-golpe para a gente falar de novo desse movimento das pessoas e do dinheiro, que é um Brasil que a gente conhece quase com uma inflação mais ou menos estabilizada, uma coisa que não era tão agressiva, e de repente a gente começa a perceber os preços, né? A gente vai para a rua em 2014, pediu fora Dilma por causa de 20 centavos, né? E essa era a grande desculpa. E aí, depois desses 20 centavos, a gente vai conhecer em 2018, 2019, agora 2020, R$ 5,00 o dólar. Né? O dólar que já foi de igual para igual com o real, ele passa a custar 5 vezes esse tamanho. Então, muito frustrante, tudo muito intenso para pessoas mais velhas. Essa minha geração, eu estou com 45 anos, e o Bacurau ele vem falar dessa imersão. Então, quando a gente entra na cena do Bacurau, primeiro que a gente está falando do Agreste, a gente está falando do Nordeste. O Brasil, ele durante muito tempo, ele foi descrito como um lugar horrível, porque retratava a cena nordestina da fome. O Brasil participava do mapa da fome e era comum, era corriqueiro no noticiário nacional, na cena nacional, a exibição de morte de pessoas com fome no Brasil dos anos 80. Sim. E isso não é um cenário que as pessoas se lembrem, as pessoas não sabem disso. A geração mais jovem, os nascidos da era digital, eles não têm noção que o Jornal Nacional, que hoje exibe as proezas do Bolsonaro, é o mesmo Jornal Nacional
que tinha Fátima Bernardes e William Bonner narrando a morte de pessoas no Nordeste. Isso é muito doloroso para pessoas da minha geração e outras, porque a gente sempre vai vincular aquela imagem do Agreste à fome, ao desespero, a uma série de faltas. E aí eu vou lá em Bacurau, porque Bacurau ele traz tudo isso, ele mostra essa cena, mas em momento nenhum ele traz essa fome que a gente já conhecia. Ao contrário, ele traz uma cidade que a gente não vai entender. Chega o prefeito lá com alguns remédios, com um pouco de comida, com caixão, mas a todo momento parece que a população não depende exatamente daquela doação. Não falta nada, né? Sobreviver. Existe um aglutinado ali naquele espaço. E essas pessoas, elas se relacionam bem. Então, acho que, inicialmente, nós temos esse contraste. O Brasil dos anos 80, o Brasil dos anos 2020, o Brasil que a gente sonhava, né? Era mais ou menos isso. Falta de asfalto na cidade, a falta de uma série de coisas, muito discutindo com a política, né? A política em nível nacional, porque o Brasil ele não é o Rio de Janeiro, o Brasil ele não é a cidade de São Paulo, o Brasil é uma coisa imensa e muito mais se parece com Bacurau do que propriamente com o Rio de Janeiro e São Paulo. Com as capitais, é verdade. E a gente precisa estar o tempo todo lembrando disso, né? Trazendo essa memória, principalmente em tempos onde você tem um governo fascista e um governo autoritário que a todo tempo ele faz parecer com que o direito de um é o direito de todos, né? E a gente sabe que não é. O direito não é uma coisa, não é uma conquista do cidadão brasileiro em todo o território. A gente sabe que está muito relacionado à classe, ainda está relacionado ao gênero e ainda está relacionado à raça. Com certeza. Né? Vários dados aí para isso. Acho que um outro ponto dessa cena de Bacurau é como esses personagens, as personagens de um modo geral, elas se parecem conosco, assim, elas são intrépidas, mas elas são malandras, elas são religiosas, mas elas são safadas, sabe? Ela é um compilado de nossas próprias emoções. Eu acho que uma das cenas que eu mais gosto é quando o personagem diz para a outra, vamos fazer amor hoje à noite? E ela diz, ela fala, ela convida, né? A mulher que convida, ela que convida cara, vamos fazer amor hoje à noite? Ele fala, mas você não está de luto? Ela fala, não sou religiosa. Né? Ali, nesse momento não, né? Então assim, a gente não tem, sabe, a gente tem uma desconstrução dessas moralidades, desse modo submisso desse sujeito caipira, ou desse sujeito nordestino, ou desse sujeito do interior do Brasil. E Sara, você tocou no ponto, né? Porque Bacurau é um futuro distópico não muito distante, né? Brasil daqui a alguns anos. Você falou dessa escalada de um governo fascista. Eu acho que tem um elemento muito forte no Bacurau, que é a questão do isolamento daquele povoado. E como o isolamento coloca você numa posição vulnerável. É exatamente disso que se trata, né? E isso num país, como você bem falou, que é um continente que, nos seus rincões do Brasil profundo, promove um genocídio indígena há 500 anos, que promove um genocídio de populações rurais, um MST, enfim. Você fala um pouco desse aspecto também. Isso. Então, ali, assim, a grande crise de Bacurau é porque um dia Bacurau está no mapa. No dia seguinte, Bacurau sumiu do mapa. Né? Quer dizer, como que uma cidade desaparece e fica muito a ver navios? O que é isso? Né? O que isso significa? E aí tem esse diálogo muito direto com populações que são estigmatizadas e que são invisíveis nesse Brasil. Né? Ele não está falando ali, é um olhar da frente pelo retrovisor. Né? Eu acho que seria isso.
quando a gente começa a contar uma história que aconteceu. Então, Bacurau é aquilo, é uma olhadela por um retrovisor para para a possibilidade de uma cidade que deixaria de existir, um povo que deixaria de existir, que é exatamente o que a gente faz, acho que desde que a Cabral chegou por aqui, com os povos indígenas, né? Um a um, esse genocídio ele é afirmado, ele é reafirmado, ele é colocado como se ele é naturalizado. E ele é naturalizado por esse governo, né? Pelo governo fascista de Jair Bolsonaro, por exemplo, que é só mais um governo, mas a gente não acreditava que, na altura, nesse ponto de 2020, né, eu me lembro que eu achava que depois dos anos 2000 a gente ia ter assim, carros voadores. E aí, depois de ter carro voador, a gente tem assim, um ditador imoral, arrogante, malcriado, que muito mais parece um adolescente lunático, né? Que a todo tempo flerta com a possibilidade de destruição do outro. Porque quando ele diz, olha, os povos indígenas precisam disso, precisam daquilo, ele está dizendo que aquele povo, ele não considera a possibilidade civilizatória ou a possibilidade de qualquer culturalidade presente dentro de um grupo de pessoas, né? E talvez isso seja uma coisa muito potente em Bacurau. Essa cidade que está isolada. Essa cidade está isolada, ela não consegue, de repente, ter acesso ao WhatsApp. E aí a gente vai tendo várias leituras, né? Uma delas que eu acho muito interessante é quando a gente percebe esse WhatsApp e não sei se vocês notaram, as mensagens são de voz. Eles conversam meio que entre si, né? Por mensagens de voz. É como se fosse um grande grupo de Bacurau. Exatamente. O que significa um grande atropelo que talvez vai dialogar diretamente com esse Big Data que o Coreia do Sul tem evidenciado, né, de triangulação de dados, de pessoas, que a gente está sabendo agora. Mas isso está sendo discutido lá em Bacurau. Olha, em 2018 eles rodam, eles fazem toda essa cena. Existe uma discussão de Big Data, triangulação de dados. Está sendo outro. Não tem nada mais recente. Né? E possibilidade cinematográfica para uma discussão atual. E quando percebemos aquele modelo de vida de Bacurau, as pessoas mandando mensagem de voz, a gente pensa sobre a possibilidade daquilo que é desenvolvido pela tecnologia e, de fato, como a tecnologia é usada. Então, uma coisa é desenvolvida para uma ideia e ela acaba virando uma outra coisa. Eu diria que uma pessoa que não sabe ler e escrever, não tem letramento formal, né, letramento, alfabetização, conseguiria utilizar um produto de alta tecnologia para ser utilizado por ondas de rádio chamado WhatsApp. É curioso que eles descobrem que eles estão fora do mapa na escola, né? É o professor conversando com as crianças e aí depois ele vai, o recurso que ele procura é justamente um mapa físico, um mapa impresso para mostrar para as crianças, não, mas a gente existe no mapa sim. Mas antes disso, ele estava super tecnológico, com um tablet, mostrando, né? Quer dizer, essa comparação que você está colocando. Exatamente. E é nesse momento, e é interessante também o quanto que a escola, a gente está citando aqui que o professor que mostra para as crianças, né, no momento que descobre que eles estão fora do mapa. Agora é interessante como que a escola em Bacurau é um elemento importante, né? Como que a escola ela é colocada como fundamental para a construção, né, da história daquele povo. Enfim, isso é um ponto. Né? Sim, muito bem colocado, Gustavo. É um reduto de formação, mas não é só um lugar de formação. É um lugar de... a todo tempo o filme coloca como um lugar de proteção dos sujeitos, né? Mas também é um lugar de onde parte a luta, né?
Tanto que, assim, a escola não veio o primeiro tiro, mas ao ser ameaçada, ao tomar a primeira bala, é dali que sai, né? A grande possibilidade. Essa reação, esse reativo que a gente enxerga lá como arma, na verdade, ele é um dado metafórico que nos traz a ciência, o conhecimento, né? O que se fabrica na escola é isso. O que se fabrica na escola é conhecimento, a produção de sentidos, a discussão da produção de verdades. Até que ponto o que a gente está discutindo aqui faz sentido para você? Sim. Até que ponto está falando com uma travesti e, de repente, eu sou heterossexual, você é heterossexual e o Léo é também, eu acho, heterossexual. E, de repente, estamos nós três aqui falando de proposições em que nada tocam a possibilidade de gênero, por exemplo, mas que a todo tempo é recortado por isso. São essas as nuances que são muito ignoradas pela escola hoje e que talvez o sujeito mais sensível e que assista a Bacurau enxergue. O bruto não, o bruto vai enxergar aquilo que está vendo, né? O bruto só enxerga o que vê. E aí ali ele vai ver o tiro, eu tenho um amigo que ele fala assim, mas eles morreram muito rápido. Eu acho que a gente tem que demorar uma meia hora para morrer ali, levar uma bala e ir sangrando, não sei o quê. Quer dizer, ele não entende que em momento nenhum o filme é sobre esse tipo de morte. Né? O filme é sobre tiroteio, não é sobre bang-bang, mas ele é sobre a brutalidade e a sensibilidade, o sensível, a memória, a história. Né? A história sai do museu. Né? O museu é muito importante também. Né? Sim, a resposta sai do museu. Né? É no museu que as pessoas encontraram o artefato vai propiciar ou proporcionar a possibilidade de derrota desse inimigo. Se encontra em museu. O saber, né? É o seu sentido, é o que faz sentido para você, para a sua compreensão de mundo. Exatamente. Bom, já que a gente está falando agora de educação, né, a gente seguiu nesse caminho, queria te perguntar uma coisa. De Bacurau, de educação, de gênero, de classe, de a gente está misturando bastante, isso é muito bom porque mostra o quanto a gente pode diversificar. Como é que é a sua experiência como professora na universidade? Eu nunca tive uma professora transgênero, ou professor. Então, enfim, é uma curiosidade. Legal. Aí eu vou te fazer uma pergunta para você e para a Léo agora. A gente está gravando, as pessoas vão ouvir esse podcast, e isso é maravilhoso, então elas só estão tendo acesso a essa voz. É verdade. Mas eu vou perguntar para vocês dois, como que está sendo me ouvir? Tá sendo ótimo. Não sei se porque eu também já te conhecia antes e já vi o quanto você é uma pessoa extrovertida. Como assim? Porque a qualidade do áudio tá boa, tô entendendo bem o que eu tô falando. Do que eu tô falando, Léo, o que você tá entendendo? Você tá entendendo tudo que eu tô explicando? Acho que sim. Você acha que tá sendo bom? Você acha que eu explico direitinho ou tá faltando alguns pedaços, assim? Não acho que tá faltando nada, a gente só tá conversando aqui. Exatamente. É essa a experiência que eu acho que a escola pode proporcionar com o corpo trans. Existe uma série de mitos que ficam sendo esperados e aguardados e que, de repente, a escola privou. É claro que tem algumas perguntas que eu vou responder e que não serão feitas a você. Por exemplo, eu estava numa mesa na universidade, e aí, de repente, um professor estava contando uma experiência dele que é maravilhosa. Ele colocou todos os alunos nas cadeiras e tal, e aí ele começou a falar, qual palavrão que você ouve? E aí ele começou a escrever todos os palavrões que as pessoas falam, utilizam no dia a dia, no quadro. E aí ele, a partir dessa problematização, isso com alunos do nono ano.
do final do ensino fundamental. Final, Eu sou professora de 6º ano, sou pedagoga, então dou aula em todos os níveis. E aí ele diz isso. E aí ele fala que ele teve um rendimento exponencial a partir dessa discussão. Eu disse para ele, olha, eu na mesma mesa, gente, num debate acadêmico, eu disse para ele, olha, para você entender como funcionam os corpos e a diferença deles, os aspectos múltiplos da vida, vou dizer a você, se eu fizer o mesmo experimento que você, eu saio da escola presa. Sim. Percebe? Sim. Então, assim, são os corpos que vão ser diferentes. Por exemplo, vocês dois estão na universidade. Alguém já perguntou para vocês, por exemplo, se vocês já fizeram cirurgia de próstata, ou de fimose ou hemorroida? Não, nunca perguntaram nada parecido. Não que eu lembre. Exato. E para mim é muito corriqueiro, não é natural, nem é normal, mas é corriqueiro eu ouvir pessoas, por exemplo, que eu nunca vi na vida, perguntando se eu sou operada. Por exemplo. E ela se acha nesse direito, né, de perguntar sobre uma cirurgia também, se fosse é uma questão íntima. E assim, não diz respeito a essa pessoa que está perguntando, mas eu acho que o fato de ser trans gera essa, né? Exatamente. O grande lance é esse, Gustavo, é que o corpo do homem, e por isso a gente fala de um processo patriarcal, de uma cultura patriarcalista, né, machista, sexista. Por que a gente fala disso? Porque o seu corpo ele nunca vai ser colocado em dúvida em um espaço público. Exatamente. O meu não. O meu sempre que presente no espaço público, questões do sentido privado irão emergir. Então, alguém sempre vai trazer alguma coisa de cunho privado para dizer, olha, mas é mesmo isso? Isso legitima de qual forma? Como é que acontece? O que é que você está falando? Mas você não é aquela que faz isso e isso? Como se uma coisa desmerecesse outra, né? É como, por exemplo, e aí a gente entende por que isso acontece com tanta frequência, porque o Bolsonaro foi eleito, né? Assim, porque essas pessoas elas ainda têm essa posição diante da vida, preocupação daquilo que deveria ser público para algumas pessoas e daquilo que deveria ser privado para outras. Então, a sua sexualidade ela é privada. Eu não. Eu colocar essa loiro, não pode, porque chama muita atenção. Não precisa ser viado. Mas aí a ser também vestido de mulher demais. Aí a pessoa, você fala para ela, mas você não podia ser casado? Precisa usar aliança? Você não faz questão de mostrar uma série de coisas para o mundo? Sim, sim. Quando a gente vai percebendo essas nuances do cotidiano, você vai percebendo como algumas vidas são mais facilmente inferiorizadas, deslegitimadas, diminuídas, e é o que a gente tem visto. Principalmente agora de Covid, experimentaremos muito isso. Sim, sim. Verdade. Você acha que piorou essa situação com a eleição do Bolsonaro, Sara? Você acha que... Porque você está falando de uma invasão da sua intimidade, né? Enfim, as pessoas se acham no direito de falar coisas para você que não cabe. Você acha que agora elas perderam um pouco dessa inibição? Ainda mais? Já era ruim, o Brasil já era machista, já era patriarcal, LGBT-fóbico, transfóbico. Você acha que está mais aberto a isso agora? Léo, o Brasil é o país que mais mata a população trans, é o país que mais consome pornografia trans. Entenda, eu acho que assim, os abusos eles começam muito antes. Os abusos começam quando eu, por exemplo, que sou uma mulher de 45 anos, sou avó, preciso me colocar como avó para ser respeitada antes de ser qualquer outra coisa. Então, assim, é muito triste que eu precise dizer, olha, eu sou uma senhora para que você me respeite por outros motivos. Quando você deveria me respeitar por N motivos, então entender que eu sou uma senhora. Né? Mas não é dessa forma que acontece. E isso é validado pela estruturação dessa nossa cultura. Então, quando a gente fala de
combater o patriarcado, o machismo, essas nuances todas, a gente está falando disso. Né? A gente está falando de como esse corpo que não é legítimo, ele pode ganhar outros espaços. E ele ganha outros espaços quando? Quando o Léo é um cara que não tem nada a ver com travesti, Léo não tem nada a ver com a comunidade LGBT, por exemplo. Gustavo, a última vez que discutiu LGBT, não tem noção, acho que foi lá no ensino fundamental. De repente, esses dois caras que estão falando de um papo completamente heteronormativo, falam, Sara, chega aí, vamos bater um papo. E a gente tem um super papo desse. Exatamente. Assim, é uma coisa enorme que a gente está fazendo aqui e que apresenta as pessoas como elas são, a potência do que elas têm. Claro, exatamente. Exatamente. Eu percebi... Fala, Léo. Não, desculpa, Gustavo, pode falar. Não, eu percebo um ponto, a gente já está mais ou menos caminhando para o final, mas eu percebo... Não acredito. Não quero. A gente pode fazer outra sessão depois, não tem problema, a gente pode fazer mais. Não, porque nesse ponto que você está falando... Não falei nada, Gustavo, ainda. Você falou muita coisa boa. A questão da troca do nome. Eu vejo que pessoas, às vezes, têm problemas com seus nomes, né? Eu ouço histórias de pessoas que têm problema em porta de boate ou de algum lugar. Sim. Enfim, essa questão do não ter um documento. E, às do vezes, nome social. Do nome social, né? E do nome no documento. Eu acho que isso é uma coisa que acaba... muitas vezes gerando um constrangimento, né? Gerando um constrangimento desnecessário diante de, né, a pessoa já passou por essas questões que você falou anteriormente e ainda tem que, né, provar mais alguma coisa, né? A gente está vivenciando agora um momento muito específico da história, onde a gente está achando que está tendo um grande avanço no campo das discussões dos direitos reprodutivos e direitos sexuais, e, de repente, a gente chega lá na frente e topa com uma América Latina começando a repartir pessoas ou separar pessoas por gênero. Imagine, em função da pandemia, homens e mulheres estão... políticas governamentais estão dizendo, olha, segunda, quarta, sexta saem homens, terças e quintas saem mulheres. Por exemplo. Sim. Isso está acontecendo na América Latina. Agora, você imagine, isso significa que uma série de pessoas trans e não binárias, elas estão colocadas aonde nesse momento? Exatamente. Porque, qual dia que ela sai, né? Não, e você vai validar alguma coisa dessa pessoa. Eu quero saber, o que você vai validar se tudo em você, por exemplo, vamos supor que você, Léo, seja... uma mulher, mas você não tem cabelo grande, você não faz maquiagem, você não colocou peito ainda, mas seu nome é Sara, como eu. Você acha justo que você seja retirado do seu direito por esse motivo? E aí a pergunta, eu que tive dinheiro e fiz várias cirurgias, várias coisas, então, obviamente, eu estou mais próxima daquilo que é lido como mulher. Então, eu tenho o direito de sair na rua, mas você que não teve dinheiro não vai ter esse direito? Essa é a questão. Então, mais uma vez, é o dinheiro fazendo, é o capital gerando as possibilidades de quem pode ir para a rua, de quem não pode ir para a rua, quem tem direito e acesso à comida, à educação, a uma vida digna e quem não tem. Né? Quer dizer, quanto mais eu me pareço com uma mulherzinha de fato, e mulherzinha no sentido pejorativo, apequenado do substantivo, mais esse sistema vai permitir que eu entre. Mas se eu não tiver feito nenhum ajuste, se eu tiver, por exemplo, a cara do Leonardo, mas eu for a Sara, eu não posso sequer sair no dia como mulher, porque eu não fiz. Então, assim, a nossa sociedade ela ainda age em função do aparente. E aí eu te pergunto, imagine você a todo tempo sendo questionado. Mas espera aí, você é o sujeito que tem... mas você tem peito ou não tem? Mas você tem... você operou ou não tem? Não quero nem saber se operou, eu quero saber se é grande ou se é pequeno. Sabe por quê?
Se for pequeno, aí a gente pode comparar com Tammy Gretchen. Mas se for grande, aí você pode ser um homem de verdade. Então, entenda, a coisa é muito pior do que a gente imagina. Ela não é nem no sentido de ser homem ou ser mulher, é no sentido de você ter um big falo ou um pequeno falo. E aí é vergonhoso. Pessoas, em 2020, ainda comparem, estabeleçam ordem, determinem ações sobre outras pessoas em cima de quem tem um pinto maior. Isso realmente lamentável. É lamentável. Bom, realidade. A gente está chegando no nosso final. Infelizmente, a gente tem um tempo a cumprir. A gente tenta detestei! Ficar muito mas desde já, a gente já vai deixar aqui um convite para a Sara voltar para conversar com a gente. Claro, sempre. Estou em casa. Exatamente. Gustavo, espero que as pessoas liguem para vocês, mande mensagem. Gente, manda mensagem no WhatsApp, reclame, fale para ele, leve a Sara de novo, não me deixa abandonar. Não, você vai voltar. E você vai numa sessão presencial do Cineclube Marighella conversar com a gente. Quando acabar essa pandemia, essa loucura Quando acabar essa loucura, a gente vai fazer uma sessão de Cineclube junto, vamos fazer um trabalho bacana. E, no mais, assim, eu queria deixar meu muito obrigado. Maravilhoso esse papo. Se a gente pudesse, a gente ficaria com certeza horas e horas aqui, mas como isso é um programa, a gente precisa tentar estabelecer um tempo. Infelizmente, a gente tem que se encaminhar para o fim. Quero te agradecer muito e já deixar desde agora o convite para a gente fazer um próximo episódio, sim. Já vamos pensar em outras coisas para a gente conversar e convidar a nossa galera para conhecer a Sara Wagner York, uma mulher sensacional, com muita coisa legal para ensinar para a gente. Em várias páginas, lá no Medium, Sara Wagner York, no Instagram, Sara Wagner York, no Facebook, Sara Wagner York. E se alguém tiver fôlego e quiser mais coisa, pedagogia.erg é a gente lá no Facebook criando treta o tempo todo. Maravilhoso. Bom, então, aproveitar também e convidar o pessoal para entrar nas redes do Cineclube Marighella, agradecer muito também a presença da Sara, foi um prazer, enfim, essa conversa, vamos conversar de novo. Eu queria que você mandasse um beijo, um abraço para todo mundo na UERJ, porque eu fiz graduação lá e sinto falta, muita saudade. Que curso, Leonardo? Eu fiz jornalismo lá. Que tudo! Uma época boa da minha vida. Inclusive, esse programa vai estar indo daqui a pouco, na hora que a gente terminar de gravar, eu vou subir para as redes sociais da pedagogia. O pessoal da UERJ certamente. Então, todo mundo, meu alô aí para todo mundo. Um abraço para a galera toda da UERJ, é isso. Legal. Valeu, gente. Valeu. Obrigada, Léo. Obrigada. Então, tchau, estamos aí, galera. Até a próxima. O podcast do Cineclube Marighella se despede agora e a gente continua no próximo episódio. Um beijo e um abraço. Valeu. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.